E aí, pessoal, uma longa entrevista do presidente Romildo Bolzan, agora há pouco. Muitas informações, recheado de novidades. Vamos trazer isso, o primeiro conteúdo vai falar de Douglas Costa e a relação do Grêmio, de saídas, de uma desistência importante do tricolor e um motivo da recontratação, além, claro, de Benítez. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com ele, com o ativo. Você entra agora na descrição desse vídeo e você tem como comprar rapidamente por WhatsApp e receber na sua casa. Entre agora aqui na descrição e melhore a sua vida 2 com ele, com o ativo, o parceiro deste canal. Gente, o presidente Romildo Bolzan concedeu uma longa entrevista agora há pouco para o programa Sala de Domingo da Rádio Gaúcha. Conversou e respondeu perguntas de André Silva, de Zé Alberto Andrade, de Simon Bianchini, de Gustavo Manhago, e em cima dessas perguntas trouxe muitas informações para os torcedores do Grêmio, muitas delas. Eu agora vou trazer alguns pontos, mas depois vou fazer alguns que eu também não consegui compreender, porque são novidades, como uma relação nova com os sócios do Grêmio, que eu vou buscar mais informações para poder trazer para vocês. Agora, vamos falar do campo e dessa relação de contratação e saída, algo que o Grêmio precisa tanto construir. A primeira delas que eu separei foi Douglas Costa. O presidente, quando questionado sobre isso, disse: ele tem contrato conosco, vamos tentar repactuar todos os contratos. Esse é um ponto importantíssimo, porque mexe com outros jogadores muito fortes e a gente vai trazer no outro conteúdo. E aí, disse a frase que me parece mais forte: o Grêmio quer que Douglas Costa fique e ele quer ficar. Vamos tentar montar algo. Lembrando, o que o Douglas ganha, o Grêmio não vai pagar. Mas o Grêmio pode esticar esse contrato ou mudar a forma, diminuir a folha de pagamento através da diminuição do teto salarial e transformar ou em direito de imagem ou em luvas o restante do contrato do Douglas. Essa é uma situação importante da gente avaliar. O Douglas era descartado do ambiente do Grêmio, não está mais. Douglas, que fez inclusive uma live mostrando o treinamento fardado com o calção do Grêmio, ou seja, me parece que existe uma nova construção na relação Douglas Costa-Grêmio. Então, o presidente, quando falou do grupo de jogadores, citou Douglas como uma das soluções do time. Acho que tem algo diferente do que a gente vinha projetando. O Grêmio está construindo, sim, a permanência do Douglas. E o presidente tem que pensar nisso também do ponto de vista de refazer a relação do Douglas com o torcedor. Além disso, o presidente, no meio da entrevista, falou do grupo de jogadores e na metade da pergunta ele disse: poderemos perder mais um lateral esquerdo. Na hora me veio o Diogo Barbosa, lembrando que o Cortez saiu do Grêmio, mas não. Depois ele disse: o lateral esquerdo que o Grêmio pode perder é Guilherme Guedes. Guedes, que não confirmou nunca, sempre foi um jogador que acabou ficando mais tempo no DM do que em outro lugar, e o presidente indicou hoje que o Grêmio pode estar perdendo ou pode estar de saída Guilherme Guedes. E aí o Grêmio tem o Nicolas contratado e tem também o Diogo Barbosa. Por isso, talvez essa história do Guedes possa mudar algum plano interno lá do tricolor. Vamos falar também da relação com o Juventude, que eu separei também, tá? O presidente disse claramente que o Grêmio está em negociação com o Juventude, né? Quando perguntado por um repórter da Serra, que infelizmente eu não lembro do nome agora, ele disse: o Grêmio está construindo isso e tudo pode acontecer. Lembrando, o Juventude já demonstrou interesse em Darlan, em Paulo Miranda e também em Everton. E o presidente deixou claro, inclusive, que o Grêmio pode bancar parte destes salários. Isso me parece importante. Junto dessa resposta, o presidente disse o que ninguém queria ouvir. O Grêmio desistiu de Sorriso. Diz que no início da negociação o Grêmio tinha interesse em um jogador do Juventude, que era o Sorriso,
o homem de lado, que a gente inclusive tratava como uma possibilidade, e o presidente hoje descartou. Claro que o presidente deixa em aberto, porque no meio da resposta ele falou, não, pode ser que seja diferente, mas não. Aqui ele descarta e diz, de momento não deu. Mas a gente sabe que essas coisas elas se movimentam, mas ele confirmou o interesse do Grêmio por esse jogador e disse que dificilmente a gente pode imaginar a permanência ou a chegada de Sorriso para o Grêmio. Outro jogador que ele falou também na linha de reforços é o Benítez. Ele diz, estamos aguardando, faltam detalhes pelo Benítez, mas estamos negociando e aguardando. Não podemos anunciar isso porque precisam avançar algumas situações. Mas deixou claro que essa é uma negociação muito próxima de se concretizar e que o Grêmio deve, assim que resolver esses detalhes aí que faltam, que devem ser coisas meramente negociais, Benítez será anunciado. A gente espera que hoje ainda não, mas que amanhã ou terça-feira esse jogador que tem obrigatoriamente que estar chegando com o grupo no dia 10 para o Grêmio começar forte nesta questão da pré-temporada. A gente precisa desse posicionamento, a gente precisa ter esse modelo de jogador muito claro desde o início para não ter essa tamanha dificuldade que a gente vê com relação à parte física, principalmente do Benítez. Outro jogador, também na linha de jogadores, é Ferreira. Ele disse que mesmo tendo relações tão difíceis com o Grêmio, claramente se referindo a todo o problema que o Grêmio teve com o Pablo Bueno e todas as dificuldades, ele disse que o Grêmio quer Ferreira, ele vai propor um aumento, ou tem proposto, está negociando um aumento para o Ferreira, e quer muito que esse jogador permaneça, porque ele acredita na capacidade do Ferreira para as soluções da Série B. O presidente mostrou isso e... Claro que o presidente tem uma torcida para que não tenha nenhuma novidade, ou mais alguma novidade, mas me parece que tendo isso a gente vê uma promissora negociação aí, que a gente tem um pouco mais de tranquilidade e que o Ferreira também tenha tranquilidade para poder trabalhar, algo que nunca conseguiu, porque a todo momento sempre tinha uma dificuldade. Sobre Diego Souza e a sua recontratação, eu vi um presidente sincero, como poucas vezes a gente pode ver um dirigente de futebol. A pergunta foi, por que mudaram de posição em relação ao Diego Souza? Olha a resposta do presidente. Fomos ao mercado e não encontramos. Vimos que não encontraríamos e voltamos atrás. Não tínhamos capacidade de contratar o jogador que nós chegamos a ver e claramente o Grêmio retomou. Junto disso, ele já definiu que o Grêmio não vai contratar um novo 9. Porque ele disse, Diego, Churin e Elias será o nosso ataque. Um com características, aí ele fala um pouco das características, mas definiu os três como centroavantes do Grêmio para a temporada. Então aquela história da possibilidade do 9, o presidente esclareceu que não vem outro. Mas eu fiquei impressionado com a sinceridade. A gente deu um tempo para mudar a fotografia, para mudar a frente, o Grêmio viu, olhando o mercado, que não teria condição, e aí ele resolveu recontratar o Diego Souza, já que existia aí uma relação boa ainda entre o clube e o jogador tem interesse em ficar em Porto Alegre, mas claramente o Grêmio foi ao mercado, olhou o tamanho do problema que era contratar e deu 2 passos para trás, ligou para o Diego e resolveu a questão. Eu acho que é preciso, às vezes, que a gente tenha, e nessa relação com a torcida, a gente precisa fazer um ponto diferente, né? A gente precisa ser muito sincero, porque o Grêmio, um dos problemas, e eu vou falar no outro conteúdo isso, foi o distanciamento com o torcedor, algo que o Grêmio começa a trabalhar para tentar resolver. Uma das formas é ser totalmente sincero, e isso o presidente Romildo foi na entrevista, porque não é fácil admitir publicamente algo como o que ele fez agora, de colocar lá, a gente achou que podia e viu que não dava, e voltou atrás. Por quê? Porque tem gente que vai falar em mico, tem gente que vai falar, eu acho que não. Acho que faz parte da vida do dirigente ter que admitir os erros. O presidente Romildo Bolzan, convenhamos, errou muito e admite grande parte deles. Alguns ele não viu ainda,
Alguns problemas ele não conseguiu detectar. Hoje, por exemplo, ele voltou a dizer que o problema do rebaixamento foi a falta de liga, o que, convenhamos, está longe de ter sido o nosso problema. Mas as informações estão aí. Foi o primeiro conteúdo sobre isso. Depois eu volto, porque depois tem relação com sócio e relação administrativa que a gente precisa ponderar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.